Jandaraci Araújo, que é palestrante, professora de Finanças Corporativas na pós-graduação em consultoria, conselheira consultiva do CIEE de São Paulo e também faz parte, desculpa, e também faz parte do Conselho Emérito A imagem de Flávia está centralizada na tela. Consciente Brasil. Jandaraci vai mediar agora o nosso painel nessa segunda parte, que vai contar também com a querida Georgette Lemos, fundadora e CEO da Georgette Lemos Pesquisas e Serviços, palestrante e consultora organizacional na área da dimensão social da sustentabilidade corporativa, com ênfase em gestão da diversidade no trabalho. Bem-vinda, A convidada Georgette. Entra no palco e se senta na cadeira também, da ponta direita. Agora, no formato remoto, Haroldo Nascimento, que iniciou sua carreira como estagiário do Bradesco e hoje é gerente de estratégias comerciais para pessoa física na área de varejo e coordenador da Afrobra, grupo de etnias do banco. Peço desculpas pela minha voz, o tempo seco daqui de São Paulo me pregou essa peça aqui, que a minha voz falhou, talvez também um pouco pela alegria, pela emoção de ver pessoas que eu admiro tanto. A imagem de Haroldo aparece no painel do palco. De tanta importância. O palco é de vocês. Bom painel. Olá. Que desafio falar depois da Rachel, né, gente? Acho que ela deixou mensagens super importantes. E a gente vai dar continuidade agora com essa conversa riquíssima entre a Georgette, a nossa colega aqui no Conselho do CIEE, e o Haroldo. Eu acho que é um pouco importante contextualizar. Em 2024, chega ao fim a década internacional de afrodescendentes. Um marco na luta contra o racismo, contra a discriminação racial, a xenofobia e intolerância correlata. Nesse período, vimos uma crescente de ações afirmativas, um aumento de mais de 400% de alunos negros no ensino superior, um mérito, né, da lei de cotas sancionada em 2012, e está previsto uma revisão agora em 2022. No entanto, não vimos o mesmo crescimento de participação no mercado de trabalho e, principalmente, em cargos de liderança. E é com esse contexto que eu queria fazer uma pergunta, direcionar a pergunta aqui, tanto para a Georgette quanto para o Haroldo. Quais os principais desafios para a adoção de medidas de combate a desigualdades e incentivo a práticas de inclusão nas organizações? E sinta-se à vontade para citar algum exemplo de ação que se destaque nesta direção. O painel está dividido com imagens de Georgette. Olá, tudo bem? Georgette, eu vou começar por aqui, então, tá bom? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar dividindo esse momento aqui com vocês. Eu estou ouvindo a Rachel falar e estava lembrando, eu também comecei, né, dentro do CIEE, é um privilégio muito grande poder estar de volta nessa casa, trazendo uma discussão tão importante, né? E aí, eu acho que você traz uma coisa bastante importante, André, assim, quando na imagem é possível ver o palco, né, e o painel com Georgette e Haroldo. Eu acho que a gente tem muita pesquisa, né? E aí eu lembro aqui, por exemplo, de estudos da McKinsey que mostram esse ganho financeiro Haroldo das empresas. Está sentado e usa uma camisa clara. Elas apostam na diversidade, mas isso ainda está engatinhando, ainda está ganhando espaço no dia a dia das corporações, né? Eu acho que o primeiro desafio, se a gente for pensar... Atrás dele, há algumas prateleiras com livros. O primeiro deles passa mesmo por conscientizar, passa por um momento das empresas compreenderem como essa discussão ela é importante para além dos resultados, né? Como elas são importantes para a sociedade como um todo. Esse discurso antigo que a gente tinha de meritocracia, e eu estou falando que a gente tinha porque eu acho que isso precisa acabar e a gente está caminhando para isso de alguma forma. Esse discurso antigo de meritocracia que coloca o indivíduo como o único responsável ali pelo seu sucesso, ele precisa de fato urgentemente ser revisto, porque esse combate à desigualdade ele deve ser um compromisso de todos, né? Sabe, eu tenho um privilégio muito grande. A imagem de Haroldo e Georgette aparece centralizada na tela. E a gente tem esses valores
desde a sua fundação, né? Aqui no Bradesco a gente tem como um compromisso muito forte desde os períodos iniciais, onde, por conta disso, a gente acabou conseguindo aprender muita coisa. E aí esses aprendizados também têm feito com que a gente atualize constantemente as nossas práticas. É uma das coisas principais aí que eu posso trazer aqui de exemplo, que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo, é que para conseguir fazer essas ações, a gente precisa de dados, a gente precisa de informações. E por isso que a gente monitora de uma forma aí constante essa evolução dos indicadores de representatividade, de inclusão dentro do banco, analisando a participação dos negros e negras, né, dentro dos diversos níveis hierárquicos, e com isso a gente então consegue construir programas voltados aí para a seleção, para o recrutamento, por exemplo, de jovens negros dentro do nosso quadro, né? Eu acredito muito também que esse poder da educação, e é um outro valor que a gente tem aqui dentro, esse poder da educação e como ela se consolida, né? A educação, ela se consolida como um instrumento tão importante de desenvolvimento, tanto individual quanto coletivo. E como a educação também pode promover esses ambientes, né, mais justos, mais igualitários. E aí do banco a gente tem, por exemplo, a Universidade Bradesco, né, a gente chama aí, a nossa universidade corporativa, ela é chamada de Unibrad, e dentro dela tem uma escola chamada Cidadania e Sustentabilidade. Ela fica totalmente dedicada a desenvolver soluções de aprendizagem com esse objetivo, né? Então, só para tentar tangibilizar um pouco do que a gente está falando, a gente tem, por exemplo, um curso que é um curso de vieses inconscientes. Esses cursos, as áreas de recrutamento do banco passam por esses cursos de viés inconsciente para que na hora ali que está, né, fazendo o processo seletivo possa entrar com uma outra visão dentro daquele processo e da seleção que vai fazer com os funcionários. Outro curso que a gente tem lá, que eu gosto muito também, é um curso que fala de diversidade como estratégia de liderança. E aí as lideranças do Nubanco, eles precisam fazer esse curso também para poder, então, promover uma inclusão ali dentro do dia a dia, né? Você treinar todos os níveis hierárquicos e, a partir disso, então, construir. Acho que, além disso, a gente tem todas as palestras. Eu tenho a oportunidade de liderar, né? Eu sou o coordenador do Afrobra, o grupo de negros dentro do Bradesco. E a gente lá no Afrobra também faz palestras dentro dos departamentos e vai puxando essas discussões. Eu entendo que não existe bala de prata, né? Não existe fórmula mágica, e precisa desse conjunto de ações, conjunto de medidas. E esse é um pouco do que a gente tem feito lá no Bradesco para conseguir combater e trazer essa questão da importância da organização dentro dessa discussão de boas práticas, incentivo aí no combate à desigualdade e o racismo. Bem colocado. É um conjunto de iniciativas, né? Eu acho que é importante lembrar que não existe bala de prata, e é bom ressaltar que várias iniciativas, até a gente chegar no ponto que a gente não precisa estar falando sobre esse assunto. Georgette, queria te ouvir nesse momento. Boa tarde a todos, todas, todes. Que maravilhosa introdução com a Rachel Maia, maravilhosa Flávia Sintra, quanto tempo! E Jandaraci, Haroldo, eu vou fazer uma autodescrição rapidamente. Georgette Leite Lemos é uma mulher preta, carioca, perennials. Eu uso cabelo curto, preto, brincos, óculos, estou vestindo uma roupa branca, e atrás de mim uma parede cinza claro. Muito bem. Principais desafios. Eu diria que o principal desafio, ele é estrutural. É o desafio do ambiente externo às organizações. E, portanto, nós teremos que aspirar a resultados a longo prazo. Agora, quais ações? Existem ações a serem desenvolvidas. Primeiro, é a primeira infância. Que a primeira infância tivesse acesso a ensino em instituições antirracistas, instituições que contassem a verdadeira história das coisas, que não é contada, e assim nos impõe, décadas após décadas, uma história que favorece a manutenção da cultura do ódio, do desprezo às pessoas
pretas, pardas, aos negros. E que não justifica o injustificável, que é o racismo pela cor da pele e a discriminação. O outro desafio seria oferecer aos jovens a possibilidade de fixação aqui no seu país pelo crédito neste país. Georgette Limitar a Lemos. evasão para outros países, porque não A imagem de encontram Georgette aqui está centralizada na oportunidade de tela. sucesso. Sou a favor do intercâmbio, sim, claro, mas não pelo descrédito. Jovens que saem daqui do país desacreditando do seu próprio país. E para todas, todos, todas, justiça, cumprimento da lei. A adoção ou não de medidas de combate à desigualdade nas organizações, na minha percepção, é consequência desses desafios conjunturais. E com relação ao ambiente interno nas organizações, eu tenho algumas sugestões a fazer. Primeiro, abrir as portas para a entrada de todos, todas e todes. Em vez de criar ferramentas, fiquei muito feliz que o Haroldo falou já do curso de vieses inconscientes, porque preparando as pessoas que trabalham na captação de talentos, porque algumas outras organizações estão preferindo fazer aquele chamado recrutamento às cegas, que eu reputo como uma ferramenta para continuar a manutenção do preconceito e da discriminação. Então, olhar de frente e tratar essa questão é não criar ferramentas para manter o status quo, como o recrutamento às cegas, que, na minha opinião, já peca pelo próprio nome. Mas sim colocar os temas que são considerados assim mais sofisticados, né? Falar do preconceito, falar da discriminação, falar de todos os ismos, né? Colocar isso na pauta de discussão e na pauta de desenvolvimento de pessoas em todos os níveis. Outra sugestão para superar esse desafio é retirar temas que estão submersos e trazê-los à tona, incentivando as pessoas em todos os níveis a se darem ao direito de conhecer que elas têm preconceito. Todos nós temos preconceito. Nós temos que retirar a culpa e, ao retirar a culpa, possibilitar que as pessoas reconheçam as suas fragilidades e que precisam realinhar essas atitudes, esses comportamentos, não à realidade atual, mas à realidade futura. Então, que essas pessoas possam ter a oportunidade de não se sentir culpadas e se sentir à vontade de falar das suas fragilidades, e o melhor espaço é a empresa, é a organização, pois é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo útil de vida. E que nós possamos tomar essa consciência e nos responsabilizarmos pela mudança. E cada um tem um tempo de mudança. Então nós temos que também, principalmente nós que trabalhamos em gestão de pessoas, temos que ter esse cuidado. A mudança, ela não é aquela mudança em um piscar de dedos, em um estalar aliás, de um piscar de olhos, em um estalar de dedos, em um final de semana. Georgette estala os dedos. É uma mudança que deve ser possibilitada. Enquanto fala, Georgette balança a cabeça para trás e para frente. Para que as pessoas não permaneçam estáticas, porque elas ainda não reconhecem o seu ambiente de trabalho como um ambiente inclusivo. Então, por que eu vou mudar se eu olho para os lados e eu não vejo a representatividade? Se eu olho para cima e eu percebo uma liderança que me aponta o dedo, que me olha enviesado. Então, o ambiente, ele precisa estar preparado. E preparado top-down. Então, a questão do ensino... Georgette, mexe sua mão para cima e para baixo. Para que haja convergência entre o discurso e a prática. Quando nós encontramos organizações usando jargões, né, como, por exemplo, aqui somos todos iguais, esta afirmação reduz a possibilidade de abordar a diversidade de verdade
como algo presente e inerente a todo ser humano. Eu já acho que nós nem deveríamos mais falar sobre diversidade, porque a diversidade, ela está representada onde houver ser humano. Onde houver mais de um ser humano, então nós temos mais exemplos. Nós temos que falar da inclusão, e da inclusão com equidade, né? Então, nós temos ainda muitos desafios, né? Nós sabemos que não somos iguais, nem seremos. Por quê? Nós somos todos diferentes. Nós somos seres únicos, originais, iguais sim na dignidade e direitos. E é preciso mudar o discurso. E quanto ao exemplo que você solicitou, Jandaraci, eu queria lembrar que atrás de um CNPJ nós sempre temos vários CPFs. Então, quando nós falamos e lembramos de uma situação agradável ou desagradável, imagens do o que palco. vem à mente das pessoas é a marca. Jandaraci está sentada à a marca direita mais forte é e centralizada no fundo do palco há um CNPJ, grande painel onde aparece Georgette e Haroldo. Então nós lembramos de ocorrências em X Georgette e Y Haroldo estão em transmissões remotas. Nós precisamos saber que atrás daquele CNPJ existem seres humanos, que a organização é um ser social, que ela é um ser social complexo e por ser um ser social, ela é humana. Então eu vou citar um exemplo, porque nosso tempo ele já está acabando. Um exemplo que eu acho assim, que merece não sair da nossa memória. Eu quero falar de uma pessoa, Theo Vanderloo, a quem jamais, repito, deixaremos de mencionar, porque ele é uma a imagem de Georgette aparece centralizada na tela. Incansável locomotiva nessa caminhada para a promoção da equidade racial nas organizações aqui no nosso país. E ao falar de Theo Vanderloo, eu não vou deixar também de falar da Unibrad, né, da ação que a Unibrad tem, teve e terá. Não posso deixar de falar da Glausmar Petkov. Então eu estou falando dos CPFs, das pessoas que impulsionam as organizações. Então eu falo dessas pessoas, repito aqui agora, o Theo Vanderloo, Glausmar Petkov, como pessoas que são exemplo, né, desse discurso de respeito, equidade, à diversidade racial. Porque essas pessoas contagiam outros CEOs e é o movimento que nós estamos encontrando agora. Obrigado. Perfeito, Georgette. Acho que você trouxe 2 pontos importantes aqui, quando a gente fala de primeira infância, é fazer de verdade que a Lei 10.639 ela esteja aplicada nas escolas. As crianças precisam começar a conhecer a verdadeira história e conhecer a história afro-brasileira, como ela foi realmente, e os impactos que trouxeram a gente até hoje. Nesse momento, eu vou fazer uma pergunta do público, vou mudar aqui o repertório um pouquinho. O público perguntou aqui como romper a discriminação, machismo, preconceito e racismo no ambiente de trabalho. Aqui eu vou pedir para vocês serem bem breves, Haroldo pode começar. Como é que vocês veem uma solução para isso, né? Para tanto ismo, lidar com essa complexidade de tantos ismos que a gente faz, que faz parte da sociedade, mas precisa ser combatido, né? Não, perfeito. Me parece muito importante, né? E obrigado pela pergunta, porque me parece muito importante que a gente entenda, né, o racismo estrutural, entenda como ele se constrói. A imagem de Haroldo aparece centralizada na tela. E que a gente entenda principalmente esse tipo de racismo tão cruel que a gente vive, que é esse racismo recreativo, que nos permeia e que passa aí por diversos momentos da nossa Haroldo vida. Nascimento. O racismo recreativo, ele tem um poder de destruição muito grande, porque ele vai minando as suas energias ali dia após dia. Isso é bastante complicado, né? Como a gente combate isso? Acho que o combate a isso é uma participação de todos, é um negócio coletivo que a gente precisa se posicionando, trabalhando muito forte com todas essas questões de viés inconsciente, trazendo essa discussão para o dia a dia das nossas famílias, dos nossos amigos, né? Eu acho que principalmente aqui
tem uma participação muito forte das pessoas brancas, né? E muita gente me pergunta como que os brancos podem contribuir dentro do processo de combate ao racismo. Aqui está uma forma muito importante, porque quando você está ali na frente onde só tem amigos brancos e acabam soltando, né, esse tipo de racismo recreativo, como você se coloca, como você se posiciona. É nessa hora que todo mundo precisa trabalhar e atuar. Então, eu entendo que começa por aí, né? Essa discussão, trazendo, conversar, mostrar para todo mundo e vir trabalhando essa questão de viés inconsciente o tempo inteiro. O racismo estrutural, ele se perpassa por muitas áreas, né? Os tentáculos do racismo estrutural, ele acaba atingindo muitos lugares. E nesses lugares nem sempre a gente tem lá alguém militando, falando, a gente tem outras pessoas, e nessas pessoas você também pode militar. Eu acho que esse é o meu recado principal, né? É um envolvimento coletivo, é uma participação de todos, e cada um exerce o seu papel ali na hora que a situação está acontecendo. É dessa forma que a gente consegue, né? Essa é uma das formas que a gente consegue lidar com isso. Georgette, queria te convidar para contribuir aqui com essa questão. Você já deu uma introdução na sua primeira pergunta. No grande painel aparece a imagem de Haroldo e Georgette. Dos ismos nas organizações? Isso. Eu vou repetir, né? Essa foi uma pergunta do público que chegou para nós. Como romper a discriminação, machismo, preconceito e racismo no ambiente de trabalho? Então, eu brinquei que são os ismos, né? Como combater os ismos, né? Eu também uso muito esses ismos, né? Porque são valores. Então, a pessoa que discrimina, ela tem valores que sustentam a sua discriminação, a sua história de vida, a sua história de obtenção de acesso à informação, ela está sustentada por valores da discriminação, valores preconceituosos. Então, ela pode ter um preconceito ou exercer o ato da discriminação mais fortemente com relação à questão racial, menos para a questão etária, mas os valores estão lá. Eles estão lá, eles é que alicerçam as atitudes e os comportamentos dessas pessoas. Então, eu vejo que o importante seria, desde a vida intrauterina, porque nós sabemos que hoje, esse estágio da nossa vida, ele é importante na nossa formação. Há décadas atrás, 2 décadas atrás, por exemplo, as pessoas se referiam ao feto. É o feto. Não é um feto, já é um ser humano que interage e que percebe o mundo exterior através das reações hormonais que a sua mãe joga pelo cordão umbilical. Então, essa criança, esse futuro ser, ele já percebe sensações de felicidade, desprazer, medo, etc. Então, nós temos que ficar atentos, e eu volto a falar, é na primeira infância que nós todos temos mais oportunidade de assimilar informações que vão nortear a nossa vida. Inclusive, a imagem de Georgette aparece centralizada na tela. Sendo desenvolvido pelo Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, com a Grácia Pragalá, nesse sentido, trazer as indústrias a pensarem e repensarem as suas oportunidades de contribuição para a primeira infância. E, inclusive, no próprio ISD, coloca isso, né? A atenção das empresas para programas extramuros, começando pela infância. Então, eu percebo que os ismos, infelizmente, eles são plantados lá no início da nossa vida e eles são depois regados, cultivados com os valores das pessoas que nos criam, quaisquer que sejam essas pessoas, que infelizmente às vezes têm esses valores destrutivos. A escola, ela também reforça, porque ela prefere trabalhar grupos hegemônicos, que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, e ela não fomenta a diversidade. E no ambiente de trabalho, quando você chega nesse patamar, você já está com esses valores muito enraizados.
muito consolidados. E você vai olhar para o seu futuro e perguntar até que ponto eu devo mudar se eu estou num ambiente exclusivo, eu não estou num ambiente inclusivo. Então é mais ou menos por aí, Jandaraci. Perfeito. Vou aproveitar o seu gancho de ESG e vou fazer uma pergunta para o Haroldo agora. Haroldo, quando tratamos especificamente de equidade racial, de que forma ações voltadas a esse tema podem ser incluídas nas métricas ESG? Na sua avaliação, e aí continuando, né, são várias perguntas em uma aqui, e na sua avaliação, quais são as melhores práticas empresariais convergentes com uma agenda de erradicação do racismo institucional que persiste ainda no Brasil? E como é que você avalia essas ações de incentivo a práticas de inclusão também no mercado financeiro? Está segurando o papel com a mão direita e está com a cabeça abaixada, lendo o papel. Obrigado, Jandaraci. A Georgette trouxe um ponto bastante interessante, essa questão dos CPFs, né? A gente precisa, a imagem de Haroldo parece centralizada na tela. Organização, ele está sentado e mexe as mãos enquanto fala. Muitas pessoas, que todo mundo ali de alguma forma interage, se corresponsabiliza por essa construção. Quando a gente está falando de ESG, a gente fala dessas métricas todas de ESG, além de tudo isso, é muito importante que isso faça parte de verdade das empresas. E o que a gente tem assistido é que, infelizmente, as empresas estão se posicionando, né, de alguma forma aí, a poder participar disso e obter as vantagens que elas estão tendo. Então, a gente está vendo que já está começando a ter vantagem, vai ter muito mais coisa por aí. O Bank of America, ele soltou uma pesquisa esses dias, feita com 14 mil pessoas em 10 países diferentes, pegando especificamente a geração Z, e 80% dessa galera da geração Z sinalizou na pesquisa que prefere comprar nessas empresas, né? Empresas que estão ali listadas e organizadas de alguma forma a cumprir as métricas de ESG. Então, os benefícios econômicos, eles existem, estão vindo e vão aumentar. Mas é fundamental que as empresas, cada CPF, ele esteja dentro disso de uma forma verdadeira, né? Essa questão, mais do que métricas, ela precisa fazer parte, estar alinhado com os valores e as crenças também da corporação. E eu falo muito isso porque o tema ele é relativamente novo, quando a gente para pensar, né? E por ser novo, ele cabe muita interpretação ainda. Daí essa importância de um comprometimento real, que infelizmente é o que a gente acaba não vendo, né, no dia a dia. Tá muita gente ainda usando só como mecanismo de alavancagem. Eu fico sempre preocupado com isso, porque uma hora a verdade vem, e aí quando vem à tona, a mídia cobra, o mercado cobra, todo mundo acaba sendo penalizado por isso. Por isso que as empresas, elas, à medida que estão verdadeiramente comprometidas com essa questão da inclusão, e hoje eu tenho esse privilégio, né, de estar no Bradesco, que lá a gente de fato é bem comprometido com isso. A gente tem uma série de ações, e são ações que não começaram hoje, são ações que começaram há bastante tempo. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, de falar que eu sou fruto de uma dessas ações. Eu participei do primeiro programa do Bradesco de estágio, né, voltado para o público negro, e isso há 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, 2015. 16 anos a gente está completando, e olha só, há 16 anos a gente fez o primeiro programa de estagiários. Eu entrei nesse programa e hoje eu sou o gerente de estratégia de vendas de um dos departamentos mais importantes do banco. Então, assim, se tem alguém que está duvidando disso e está falando, eu acho que não funciona, talvez não seja bem assim, depois me manda uma mensagem e vamos conversar, porque, de fato, eu posso mostrar que isso é uma coisa que tem funcionado. E assim como esse, a gente tem uma série de outros programas lá dentro do banco que estão fazendo essa inclusão real, né? Que tá trazendo. Só para você ter ideia, hoje eu tenho oportunidade, né? Eu já tive oportunidade de ter estagiários desse programa no meu time. Então eu comecei por esse programa e hoje eu tenho estagiários, né? Hoje eu já tive estagiários desse programa. Haroldo fecha os olhos e arregala as sobrancelhas enquanto fala.
como essas iniciativas, à medida que elas estão de fato consolidadas, Ele né, abre dentro as da mãos empresa, e e não faz são só movimentos ações com os ali braços. de voo de galinha, digamos assim, né, coisas de tiro curto. À medida que você faz isso de uma forma planejada, organizada, os resultados vêm e os resultados se multiplicam. Me parece que isso é uma coisa bastante importante da gente pensar. A gente tem uma série de outras iniciativas, ora como membros participantes, ora como iniciativas do próprio banco, e a gente faz muito isso porque entende que é uma construção coletiva, né? As empresas, elas precisam entender e assumir esse papel delas na transformação, e isso vai acontecendo por meio das ações afirmativas, isso vai acontecendo por meio de ações de educação, como a gente já comentou aqui. A Georgette fala bastante desse ponto da primeira infância, e eu concordo demais com ela. Acho que todo esse conjunto de iniciativas, ele vai gerando essa sensibilização que serve para dentro da empresa, mas ela também deve ser transmitida para fora da empresa. A gente precisa lembrar que no final do dia, quando a gente faz todas essas ações, a gente está impactando ali uma família preta, né? E essa família preta, ela tem um potencial dentro da sua comunidade de impactar tudo ali o seu entorno, e isso vai crescendo de uma maneira bastante interessante. Por isso que essas ações, elas precisam ter verdade em si, né? Precisa estar todo mundo comprometido, querendo sim os resultados, mas pensando que lá no final do dia são famílias que serão impactadas. A repensar essa forma, né? Acho que existem várias maneiras aí, principalmente no sistema financeiro, de a gente repensar as formas como os créditos, por exemplo, são fornecidos para as empresas, né? Hoje a gente tem dentro do ESG já práticas de não fornecer crédito para empresas que estão em determinadas regiões. Eu acho que num futuro não tão distante a gente vai começar a trazer esses elementos para dentro das avaliações de crédito também, de que forma as empresas estão comprometidas com isso, e é dessa forma que o sistema financeiro ele consegue ir contribuindo, né? À medida que as empresas elas precisam e demandam de crédito, bonificar e premiar, reconhecer esse esforço dessas empresas como empresas que são mais sólidas e seguras, e por isso conseguiriam ter opções de crédito diferentes, né? Acho que todas essas discussões hoje que já acontecem para investimentos estão vindo para o lado do crédito também. O sistema financeiro ele tem muita oportunidade e responsabilidade também nesse sentido. As discussões elas estão acontecendo porque de fato chegou a hora, né? Já passou da hora talvez, e que bom que nós estamos aqui vivendo esse momento, podendo contribuir com a história, né? Bom, a gente está com um tempo curto, mas eu vou direcionar essa pergunta à professora Georgette. Chegou uma pergunta aqui do público, professora, que eu acredito que a senhora vai responder com muita propriedade. Jandaraci E a gente vou complementar com uma que a gente já tinha, né, combinado. A pergunta é: as cotas raciais não é uma maneira de colocar o racismo na sociedade? E aproveito para falar, a senhora acredita que há necessidade de ter cotas para negros na liderança, como gerentes e diretores de organização, ou até em posições maiores, né? Hoje a gente está falando de estar em conselhos também de administração, que eu estou. Então, eu queria que a senhora colocasse para a gente sobre essa questão de cota, porque é um tema que ainda continua sendo questionado, né? Apesar dos números mostrarem a efetividade dessa medida, né, para poder minimizar a diferença, eu queria que a senhora colocasse isso para a gente, por favor. Pois não. Primeiramente, eu devo dizer que eu acredito, sim, na validade das cotas. Até porque eu tive a felicidade, na época em que a ministra Luísa Bairros estava à frente do processo, na construção da Lei 12.711, né? Eu tive a oportunidade de várias vezes dialogar pessoalmente com ela, e o que ela me perguntava ela era uma pessoa muito simples. Ela falava: Georgette, como é que nós podemos trazer as empresas para essa discussão? Ela tinha dificuldade de entender por que as organizações empresariais não percebiam o óbvio. Mas eu acho que é justamente por aí, né? Por tudo aquilo que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, cota, sim, para alavancar a eliminação das distâncias existentes entre oportunidades e desigualdades. Então, primeiro ponto. Uma outra questão: cotas
lei de cotas, elas são cumpridas? Elas serão cumpridas? Parece que nós temos aí um grande desafio, que é a insubordinação à lei, a qualquer tipo de lei, quando essa lei contraria a nossa vontade. A câmera está centralizada no rosto de Georgette. Organizações empresariais, e quando eu falo organizações empresariais, são pessoas que estão à frente das organizações, a vontade ainda não é essa da equidade racial. A vontade ainda não é pauta, não é para agora, vamos deixar para daqui a um pouco mais, vamos discutir outras questões, só que as pesquisas estão mostrando isso. Eu normalmente acesso vários tipos de pesquisa sobre a opinião das empresas, dos profissionais de RH, profissionais em geral, sobre a facilidade ou dificuldade do acesso da pessoa preta às organizações. E é unânime, as organizações têm dificuldade de abrir as portas para a promoção da equidade racial. Mas enquanto nós temos pessoas não simpatizantes à causa, que permanecem naquelas atitudes de reação negativa, ou não é comigo, deixa para depois, nós temos apoiadores genuínos à causa, e que um dos exemplos nós tivemos agora no dia 8 de julho, próximo passado, quando foi firmado o Pacto de Promoção da Igualdade Racial, que é uma iniciativa que propõe desenvolver um protocolo ISD racial. Então, foi o que o Haroldo começou a falar. Nós agora já temos dentro do contexto ISD, nós temos um protocolo para a equidade racial. Ou seja, por que ISD? Porque hoje os critérios mais respeitados estão vindo desses protocolos, desses parâmetros internacionais, porque eles foram, vamos dizer assim, eles foram prestigiados, eles foram trazidos a nós pelo segmento financeiro. Dizem, aí eu abro aspas, dizem que o coração da empresa ela reage pelo bolso. Eu não acredito 100% nisso, o que seria o mesmo que desacreditar na humanização das organizações e na humanização das pessoas. Mas foi a área financeira que trouxe essa questão do ISD à tona. Para quê? Para poder proteger os investimentos. Os investidores não querem mais aliar o seu nome, a sua marca, a organizações que têm diversidade de fachada. Elas fazem de conta que são empresas inclusivas, mas não são. E elas continuam excluindo interna e externamente. Então, o índice ISD da equidade racial, ele vai reconhecer o nível de sustentabilidade quanto aos investimentos. É uma garantia que essas empresas que praticam esses protocolos do ISD racial realmente o fazem verdadeiramente, porque elas serão fiscalizadas. Não é ter um selinho de adesão, não é sair bem na foto, não. É realmente dizer, eu faço parte e eu estou à disposição para ser fiscalizado. Por causa disso, eu acho que esta ação, toda a minha admiração, mas ela não é uma ação que provoque resultados a curtíssimo prazo. Eu não quero que as futuras gerações esperem 50, 100 anos por equidade racial. Eu não quero que meus sobrinhos netos esperem 50 anos e não tenham essa equidade racial. Nós temos pressa para alcançar o que é do nosso direito. Por isso é que eu acho que ainda precisaremos de cotas para esses cargos, assim como nós já temos o avanço das cotas para as mulheres no Conselho de Administração, vindo da União Europeia e Estados Unidos e já assumindo espaço aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma consequência natural termos as cotas para pessoas pretas, pardas
nessas posições na organização. Por isso eu sou favorável. É isso aí, nós temos pressa. Pressa por um mundo melhor, pelos nossos filhos, Imagens pelos do palco. por Flávia todos nós. aparece no painel A gente tem visto atrás muito do palco. Os movimentos sociais trazerem Jandaracy está a sentada na cadeira do lado direito do não se palco. considerar racista, não basta não ser racista. Sejamos todos urgentemente a imagem de Flávia aparece centralizada na tela. Eu tenho que encerrar esse painel. A conversa está ótima, mas o tempo está super apertado. A gente precisa fazer uma pausa daqui a pouquinho para o almoço. Queria agradecer demais a participação de todos vocês. Jandaracy, Haroldo, Georgette. Que reflexão importante e necessária, especialmente nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua atuação, pela sua contribuição nesse Festival CIE da Diversidade. Obrigada, saúde!